Vamos iniciar o capítulo 8 do Evangelho de João com essa história tão conhecida. Porém, Jesus foi ao Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E ele disse: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Como já disse, essa é uma história bastante conhecida. E nós vamos encontrar aqui logo no primeiro versículo Jesus lá no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era o lugar de oração, o lugar de reflexão. Jesus costumava ir para um cantinho só para buscar a face de Deus. E nós entendemos aqui que ele deve ter passado a noite na presença do Pai, orando, em oração. E é porque cedo da manhã, e logo cedo da manhã, ele volta para o templo e se assenta e começa a ensinar. Jesus ensinava incansavelmente. E o povo se reuniu ao redor dele, porque havia os que não só criam, como desejavam conhecer mais de Deus. E isso nos mostra a aproximação daqueles que queriam aprender e vinham ter com ele. Por isso que está escrito, vinham ter com ele. E ali ficavam aprendendo com o Senhor. Neste momento chegam os escribas e fariseus trazendo uma mulher. E ela é lançada no meio. Ela é lançada ali à vista de todos, lançada no meio e acusada de ter sido pego no adultério. E não vamos prolongar na narração, vamos comentar o que estava acontecendo. E nós podemos entender por esta ação que aqui tem uma armadilha. Uma armadilha, como se tivessem feito uma armadilha para pegar essa mulher mesmo no ato do adultério. E ela é trazida e exposta publicamente. E também uma armadilha para Jesus, porque eles procuravam uma falha nele, procuravam algo de que o acusar. Não encontraram, então montaram esse clima, esse cenário, e assim trouxeram essa mulher. Esperavam que Jesus tivesse uma posição imediata, porque incluíram a lei, trouxeram a lei e mencionaram Moisés, que era a figura mais representativa da lei, e disseram, pela lei ela tem que ser apedrejada. E aí vem a pergunta para o Senhor, o que tu dizes? Esperavam então uma reação imediata de Jesus. O objetivo dos religiosos era julgar, condenar, acusar, condenar e matar. Também tinha esse objetivo. Mas Jesus tem outro objetivo. O objetivo de Deus não é esse. Não são esses os objetivos de Deus. O objetivo de Deus é redimir, é perdoar, é transformar. Grande diferença existe entre a lei religiosa, com as suas tradições e normas
rígidas, e a prática do amor, a prática da compaixão, da empatia. Quando Deus viu aquela situação daquela mulher, exposta publicamente, condenada à morte, acusada, ele olha com compaixão, ele olha com amor. E ele traz a prática deste amor, porque ele é amor, Deus é amor. Então ele escreve na terra. Isso nos faz lembrar o Pai, escrevendo as leis nas tábuas de pedra. E eu me pergunto, o que Jesus escrevia sobre a terra? Porque agora nós temos o Filho de Deus também escrevendo com o dedo, mas sobre a terra. E, na verdade, há uma nova escrita sendo desenvolvida aqui. A escrita da lei, trazendo a condenação. E agora podemos pensar na escrita da graça, trazendo perdão, trazendo remissão. Ele se inclina e ele escreve silenciosamente. Ele escreve. E como a insistência é grande, Jesus se levanta, porque ele é a autoridade. Só ele tinha o direito de julgar ali. Só ele tinha condições de julgar, porque nunca teve pecado, nunca pecou. Por isso, ele levanta essa sentença que hoje é um dito popular. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E esta fala mostra já o posicionamento do Senhor. Posicionamento de misericórdia contra aquela mulher, com relação àquela mulher. E por isso que ele diz contra ela, atira a pedra, se você não tiver nenhum pecado. Esta frase, esta afirmação de Jesus traz todo um exame de consciência daqueles que estavam ali. Certamente alguns já com as pedras na mão. É possível isso? E o Senhor está dizendo, é preciso examinar antes de julgar. Precisa examinar. Porque aqui há uma diferença entre a moral imposta e a justiça, reta justiça, a justiça de Deus. Aqui há uma diferença entre o legalismo, que é diferente da legalidade. Legalismo é a imposição, e a misericórdia. Há esse contraste aqui. O legalismo praticado pelos religiosos e a misericórdia que vem na prática do Deus Todo-Poderoso. Ele é misericordioso. E há de nós, se Deus não fosse misericordioso. Então, qual é a reação? Senhor Jesus volta a se inclinar e a escrever sobre a terra. Tremendo isso, tem uma simbologia muito grande. Deus escreve a sua graça, a sua compaixão sobre a terra. Se nós entendermos aqui numa interpretação assim, do símbolo, que a graça, a misericórdia é para os habitantes da terra, todos de uma maneira geral. Então eles ouviram e pesou na consciência, porque tinha um peso, tinha culpa, tinha pecado. Todos eram pecadores ali, exceto Jesus. O único que poderia atirar a pedra seria Jesus. Mas ele abre os braços para a misericórdia e ele lança o perdão. Ele não lança a pedra, ele lança o perdão para aquela mulher. Então, nós podemos entender aqui que eles foram saindo. E está escrito claramente, começaram a sair. Primeiro os mais velhos, que tinham mais experiência, e se foram confrontados a um confronto aqui na própria consciência. E eles saem, vão saindo, vão saindo. Diz o versículo 9, ficaram só Jesus e a mulher,
E a mulher lá no meio, jogada, certamente enrolada em lençóis, alguma coisa assim, porque tinha sido pego no ato do adultério. Então endireitou-se Jesus, porque ele é a autoridade máxima. E ele se endireita ali como o verdadeiro juiz, o justo juiz com autoridade. E olha e não vê ninguém. Levantou-se, ele tinha autoridade moral. E faz uma pergunta que traz agora reflexão àquela própria mulher. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Isso significa você merece condenação, mas eu estou aqui. E eu entendo a sua situação. E eu estou aqui para solucionar o problema. Em outras palavras, seriam isso. Então nós podemos ver aqui que ele não lança a pedra. O amor gera redenção. E ele vem com redenção. E a pergunta faz com que ela se submeta ao senhorio de Cristo, porque ela diz: ninguém. E diz Senhor, e chama Jesus de Senhor. E nós sabemos pela palavra de Deus que ninguém chama Jesus de Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Essa mulher já não é mais a mesma. Pelas atitudes de Jesus, ela foi transformada, porque foi-lhe ofertado um novo estilo de vida. Vida, misericórdia. Então vem a resposta do Senhor: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. E nós nos lembramos agora desse evangelho mesmo de João, quando lá no capítulo 3, Jesus diz assim: eu não vim para condenar, mas para salvar. Olha aqui ele praticando isso. Salvando esta mulher, mas ofertando a ela um novo estilo de vida. Porque esse é o objetivo da graça. Nós temos a lei que mostra o pecado, que é para trazer a consciência de que somos pecadores. E aí, quem peca merece condenação, mas vem a graça que traz salvação, que traz perdão. Primeiro ponto da graça é o perdão. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Todos nós precisamos da salvação do Senhor. Todos nós precisamos de uma nova vida que é ofertada por Deus. Vai-te e não peques mais.